Eu estava lá, ao pé da cruz, e vi o que ele fez. Na sala silenciosa, o sol da tarde entrava pelas janelas da Vila Madalena. O ar pesado cheirava ao café frio e à culpa sutil de 2 décadas que Elisa carregava. Ela observava o filho, tentando decifro. O menino o segurava. Com a voz baixa e firme, descreveu a cor exata da túnica de um centurião romano e o nome de uma erva que só cresceria naquela colina. A repetição da frase o fez chorar, e Elisa de repente, a devoção que levou sua irmã à morte parecia retornar, não em um sonho, mas no olhar lacinante de seu próprio filho. A dúvida fria e racional de Elisa se quebrou, e foi ali, naquele instante, que o medo de uma loucura familiar começou a gritar. Você ignoraria a evidência se ela viesse da boca do seu filho? A história de Elisa carregava o peso sutil e corrosivo de 2 décadas de culpa. Não era o tipo de culpa estrondosa de um crime visível, mas a carga silenciosa de uma ausência, a do amor que acre. Ela buscava os fatos com uma fúria incessante, uma negação ativa de qualquer mistério, especialmente os da fé, que ela via como a fuga que havia consumido Ana. Ana morreu jovem, levando consigo a devoção que Elisa jamais compreendeu. O mundo de Elisa era feito de concreto, prazos e verdades verificáveis. Seu apartamento no bairro da Vila Madalena, em São Paulo, era um reflexo desse controle. Linhas limpas, minimalismo funcional. No entanto, em uma prateleira discreta, resistia um objeto destoante. Um pequeno crucifixo de madeira gasta, o único pertence que Elisa havia resgatado da casa da irmã. Era um símbolo silencioso da fé que ela enterrou e da saudade que a impedia de seguir em frente completamente. O filho, Bernardo, com apenas 7 anos, era a antítese viva da mãe. Enquanto Elisa era pressa e pragmatismo, o menino era introspecção e silêncio eloquente. Seus olhos castanhos pareciam antigos demais para o rosto infantil, como se carregassem memórias que não pertenciam àquela breve existência. Ele não falava muito, mas sua quietude era carregada de observação, um contraste constante com o ruído interno que assombrava Elisa. Foi em uma terça-feira comum que a normalidade se quebrou. Não com um estrondo, mas com um sussurro frio. O sol da tarde inundava a sala, transformando o piso de madeira em um rio de luz quente. Elisa estava imersa em uma reportagem densa, um mergulho em documentos sobre arqueologia bíblica, uma ironia que... Bernardo estava no chão, perto da janela, brincando de forma silenciosa e concentrada. Ele não brincava com carrinhos ou videogames. Estava com o crucifixo de Ana, o examinando com uma reverência que Elisa tentava ignorar. De repente o jogo parou. O silêncio que se seguiu não foi o silêncio de uma criança distraída, mas um vácuo denso, quase doloroso. Bernardo ergueu os olhos e olhou para a mãe com uma seriedade lancinante, uma expressão que parecia vir de séculos de experiência. O olhar não era o de um filho vendo a mãe, mas o de uma alma antiga fitando a alma que a acolheu. O homem da cruz, disse ele com a voz baixa e firme, sem qualquer hesitação. Ele não estava zangado, mamãe. Ele estava com medo. E eu sei por quê. Elisa tentou forçar um sorriso, a reação automática de uma mãe que acolhe a fantasia infantil. Com medo de quê, meu amor? Ele é só uma imagem. Bernardo balançou a cabeça, um gesto de impaciência que era adulto demais. E então ele entregou a frase que romperia o véu entre o mundo comum e o inexplicável. Eu estava lá, ao pé da cruz, e vi o que ele fez antes de fechar os olhos. Ele estava escondendo a pedra. Ele disse que, se achassem, a esperança morreria. O coração de Elisa deu um salto seco. O sangue pareceu se escoar de seu rosto, substituído por um frio gélido que ela reconheceu. O mesmo frio que sentiu no dia em que soube da morte da irmã. Ela tentou racionalizar a afirmação, atribuindo-a a algum desenho animado ou a alguma conversa de escola. Mas o tom do menino, a firmeza da convicção, trazia um peso de autoridade que a chocava. Que pedra é essa, Bernardo? Quem te contou sobre isso?
Bernardo apenas encolheu os ombros, a seriedade agora temperada por uma ponta de mágoa pela incompreensão. Ninguém me contou. Eu lembro. O soldado que estava gritando, aquele com a túnica cor de açafrão. Ele riu quando o prego entrou. Mas eu vi o medo no rosto do mestre. Não era sobre a dor, era sobre a mensagem. A cor exata da túnica, açafrão. Um detalhe improvável para uma criança de 7 anos que nunca havia visto um filme épico ou lido a Bíblia com profundidade. Elisa, a jornalista, ascética, sentiu o primeiro tremor em sua armadura. Ela tentou manter o controle, voltando à reportagem sobre arqueologia. O verdadeiro golpe veio 1 hora depois, quando ela buscou freneticamente, em meio aos textos acadêmicos, alguma menção que desvendasse a suposta mitomania do filho. Procurou por túnicas de soldados romanos, por detalhes da crucificação, por qualquer fonte que Bernardo pudesse ter acessado. Não encontrou nada imediatamente. Mas ao folhear um antigo e empoeirado livro de botânica, herança de um professor falecido, ela tropeçou em uma nota de rodapé esquecida que descrevia a flora da região da Judéia. Ali, numa letra miúda, lia-se: a espécie Salsola cali, ou erva do sal, crescia apenas naquela colina, um detalhe muitas vezes ignorado pelos historiadores. O ar pareceu rarefeito. Bernardo, quando questionado novamente, apontou para o crucifixo. Essa erva crescia aos pés, mamãe. Ela cheirava a terra molhada. Eu usava para esconder a pedra. Elisa confirmou em choque. A descrição da erva, a Salsola cali, era um detalhe que ela só vira em uma nota de rodapé esquecida de um livro especializado, minutos antes. Era um fragmento de evidência impossível de ser conhecido por uma mente tão jovem, que transformava a fantasia inocente em uma ameaça concreta à sua visão de mundo. O que havia começado como uma simples frase infantil se transformou em um detalhe inquietante que a convidava a continuar a investigação. Para Elisa, o maior medo não era que a reencarnação fosse real. O silêncio voltou a pairar no apartamento, mas agora era um silêncio carregado, prenhe de um mistério que Elisa não podia mais ignorar. A tensão começou a crescer, contida apenas pelo esforço exaustivo da pessoa no centro da experiência em se agarrar à sanidade. A jornalista, forçada a encarar a impossibilidade, recorreu ao único refúgio. Ela via Bernardo não como uma criança que lembrava de ter sido um observador de um evento antigo, mas como um sintoma do trauma familiar que não havia resolvido. O filho era, para ela, o eco do fanatismo que destruíra sua irmã, e ela estava determinada a curá-lo com a lógica. Elisa, então, buscou a autoridade que pudesse refutar o mistério com a frieza de um laudo médico. Ela contatou o Dr. Ciro Rezende, uma figura notória no meio acadêmico, renomado neurologista infantil. O Dr. Ciro, com sua voz grave e seu consultório imaculado, tornou-se a personificação da força que se opunha à fé cega. Elisa esperava dele uma conclusão médica que explicasse as afirmações do filho como mitomania, como um transtorno transitório da imaginação. As primeiras consultas se desenrolaram sob a luz fria e estéril do consultório. Bernardo mostrava-se introspectivo, mas estranhamente cooperativo, como se soubesse que estava ali apenas para cumprir O neurologista não encontrou anormalidades. Os exames de imagem eram perfeitos, a saúde neurológica do menino era impecável. Ele apresentava um QI acima da média, uma capacidade de foco incomum, mas nada que justificasse as descrições em aramaico ou a lembrança da erva rara na colina. Neste ponto, a alternância natural de emoções começou a girar, sutil e perigosa. Elisa sentia um alívio temporário após o diagnóstico de saúde perfeita. Seu filho estava fisicamente bem, não havia dor. No entanto,
O alívio era rapidamente engolido por um mergulho na dúvida a cada nova afirmação impossível que Bernardo fazia. Ele intensificou seus relatos, mas a dor em seus olhos já não era sobre a memória do passado distante, e sim sobre a incompreensão do presente. O menino parecia sofrer com a barreira de incredulidade que a mãe levantava. O Dr. Ciro, inicialmente um cético absoluto, a força que se opunha a qualquer ideia que não fosse cientificamente comprovada, começou a se transformar em um aliado relutante, não da crença, mas da investigação. Ele não podia refutar o menino, apenas podia constatar que a ciência convencional não conseguia explicar. Ele se viu confrontado pelas primeiras provas que exigiam mais do que um diagnóstico de saúde mental. Bernardo, durante uma sessão de terapia lúdica, começou a desenhar não a cena da crucificação como é popularmente retratada, mas um detalhe técnico, quase forense. O lápis de cera, seguro com uma preque, o Dr. Ciro não podia lê-los, mas sabia que não eram rabiscos aleatórios, eram símbolos complexos de uma língua antiga. Um professor de línguas semíticas, consultado a portas fechadas, confirmou, hesitante, que os traços representavam frases curtas, fragmentos de um texto antigo, quase idênticas a descobertas marginais em papiros apócrifos. Em outra ocasião, durante um momento de silêncio denso, Bernardo descreveu uma pequena, mas vital, tatuagem no braço de um centurião romano, um símbolo esquecido que ele disse ter visto enquanto o soldado zombava. Ele descreveu a tatuagem como um círculo quebrado, um símbolo que, segundo o menino, significava guardião silencioso. Este símbolo não constava em nenhum livro de história popular ou fonte de acesso fácil. Era um detalhe que desafiava a lógica da informação. O único ponto de luz e crença imediata vinha da avó de Bernardo, de Lúcia, mãe de Elisa. Uma mulher de fé profunda que carregava a bondade nas rugas do rosto e via no neto não um sintoma, mas uma missão. Dei Lúcia, que havia visto a devoção fervorosa de Ana, via em Bernardo o retorno daquela mesma luz, agora temperada pela seriedade infantil. Ela o acolhia sem perguntas, apenas com empatia, oferecendo um porto seguro para as lembranças do menino. O teste profissional do Dr. Ciro havia falhado em refutar a criança. O neurologista não podia descartar as alegações como doença, nem endossá-las como verdade. A tensão não vinha de sustos ou manifeste. A cada nova prova concreta, o chão da realidade de Elisa tremia. O que fazer com uma evidência impossível? O que fazer com a convicção nos olhos castanhos do filho, que não pareciam mentir, mas sim recordar? Elisa, voltando para casa, a mente um campo de batalha. Enquanto guarda os desenhos do filho, um detalhe a atinge com a força de um soco no estômago. O pequeno crucifixo de Ana, o objeto que ela guarda, alguém o havia tirado. E a única pessoa que saberia o lugar exato, ou que teria força e motivação para fazê-lo, era a criança que, em silêncio, estava se lembrando de um segredo de 2 milênios. Era um detalhe inquietante que a convidava a continuar, pois a linha entre a fantasia e a realidade acabava de ser apagada. A lógica da jornalista não apenas se dobrou, mas se rompeu na noite em que o inexplicável se repetiu, desta vez atingindo o ponto mais sensível de sua alma: a culpa pela irmã. Elisa havia feito um gesto extremo de ceticismo e desespero. Convencida de que o crucifixo de madeira era o ponto de ancoragem das fantasias de Bernardo, o símbolo da fé que ela temia, ela o havia e passou dias observando o filho, esperando que a ausência do objeto resolvesse o mistério, que a razão vencesse pela simples privação do gatilho visual. Mas o menino era mais sutil do que ela. Ele nunca perguntou pelo crucifixo. Ele não procurou em lugares óbvios, simplesmente esperou.
Elisa estava na cozinha. O som da louça sendo guardada era o único ruído na madrugada, quando ouviu o som de passos leves no corredor. Ela parou, o coração apertado por uma premonição gélida. Ao chegar ao quarto, encontrou Bernardo sentado na cama, sob a luz fraca que vinha da rua. Em suas mãos pequenas estava o objeto de madeira, o crucifixo de Ana. Ela correu até ele, assustada, não pela desobediência, mas pela impossibilidade do ato. A gaveta estava fechada. A chave estava em sua bolsa. "Bernardo, como você?" O menino não respondeu com a voz, mas com uma emoção lancinante. Ele chorou. Não era o choro agudo e explosivo de uma criança assustada, mas um lamento profundo e contido, como o de alguém que carrega um fardo insuportável. Ele segurava o crucifixo contra o peito e a tristeza que emanava dele não parecia ter 7 anos. "Eu perdi a chance de novo", sussurrou ele, a voz embargada pela dor. "O segredo não foi o milagre, mamãe. O segredo foi a mensagem que ele tentou esconder na pedra, para que eles não achassem. Eu estava com medo. Eu não fui rápido o suficiente." A lógica de Elisa desmoronou. Não havia como ele saber onde o objeto estava. Não havia como ele expressar aquela intensidade de fracasso com a palavra mensagem e pedra, termos que não faziam parte do seu universo infantil. A dúvida racional se desintegrou sob o peso da coincidência impossível. Este foi o momento de maior tensão emocional, o ápice da alternância natural de emoções. Elisa sentiu o medo gélido de que seu filho estivesse realmente doente, seguido por um calor de esperança insana, de que talvez a fé da irmã não tivesse sido em vão. A culpa por ter duvidado de Ana, por tê-la julgado insana, veio à tona com uma força avassaladora. Em um ato desesperado, Elisa buscou entender a obsessão de sua irmã, a raiz de sua própria dor. Na manhã seguinte, enquanto Bernardo dormia, ela desenterrou um antigo diário de Ana, um caderno de capa de couro que havia sido guardado por anos como uma relíquia tóxica. Sentada à beira da cama, sob a luz matinal que entrava tímida, ela folheou as páginas amareladas. Ali, no meio de anotações sobre jardinagem e orações, encontrou um trecho obsessivo, escrito com uma caligrafia febril. Ana escrevia sobre a pedra oculta, sobre uma mensagem codificada e, mais chocante de tudo, sobre o guardião silencioso. Elisa parou de respirar. O guardião silencioso era o nome que Bernardo havia associado ao símbolo da tatuagem do centurião romano em seus desenhos. Ana havia desenhado o mesmo símbolo, um círculo quebrado, um traço minúsculo, mas inquestionável, o mesmo que o neurologista Dr. Ciro Rezende havia tentado e falhado em refutar. O símbolo ligava o trauma íntimo de Elisa, a vida e a morte de Ana, ao passado longínquo de Bernardo, o guardião silencioso. Naquele instante, o fascínio desesperado substituiu o medo. A busca cética de Elisa por um diagnóstico transformou-se em uma busca espiritual, quase mística, por paz para sua própria alma atormentada. A revelação não estava na criança, mas no diário da irmã. Ana não era apenas uma devota, ela era uma buscadora, alguém que havia tentado em vida decifrar o mesmo mistério que agora se manifestava através do filho. Elisa não estava mais tentando provar que Bernardo estava errado. Ela estava desesperadamente tentando provar que sua irmã estava certa, absolvendo-a de uma loucura que ela mesma havia imposto. Ela sentiu uma subida na emoção, uma onda de empatia tardia pela alma de Ana, seguida por uma descida de medo sobre as implicações de tudo aquilo. O caderno de Ana continha uma última pista, escrita de forma quase ilegível. A pedra está ligada a um templo que não é mais templo, mas guardião. A anotação mencionava um local, uma antiga ruína jesuítica, escondida no interior de São Paulo, que a irmã visitava secretamente. Aquele era o convite final.
A investigação racional havia chegado ao seu limite. A única maneira de prosseguir era entrar no mundo do filho, aceitar a realidade que desafiava todos os seus princípios e seguir o rastro da fé da irmã. Elisa não estava apenas procurando uma resposta para a criança, mas sim uma redenção para a mulher que se opôs à fé até o fim. O mapa da verdade estava nas mãos do guardião silencioso e no diário de uma alma que havia partido cedo demais. A busca pelo guardião silencioso e o rastro deixado no diário da irmã conduziram a pessoa no centro da experiência a uma viagem ao interior de São Paulo. Não era uma viagem de investigação, mas de Rennes. Aquele era o último recurso, o cenário para o confronto final entre o visível e o sentido. Ela precisava que a verdade, qualquer que fosse, se manifestasse de forma inquestionável, para que pudesse finalmente encontrar um silêncio interior. O destino era uma antiga ruína jesuítica, um local esquecido, quase engolido pela vegetação, onde o tempo parecia ter parado séculos antes. Chegaram sob um céu pesado. A luz filtrada pelas nuvens cria. A própria atmosfera do lugar era uma manifestação sensorial da história. O ar era denso, carregado de um cheiro de terra úmida e poeira antiga, e o silêncio que reinava não era a ausência de som, mas um vazio opressor, como se o ruído do mundo exterior tivesse sido banido por um juramento ancestral. Elisa e o menino caminharam lado a lado, sem trocar palavras. A mulher no centro da experiência sentia o peso de séculos de história sobre seus ombros, a aceitação dolorosa de que a razão pura havia falhado. Ela enfrentava o fenômeno não com gritos ou negação, mas com uma súbita e estranha reverência. Sua armadura de ceticismo se desintegrava, dando lugar a uma vulnerabilidade que há muito não sentia. Ao entrarem no que restara do templo, uma área de pedra onde o telhado havia cedido, permitindo que o céu se abrisse sobre o que havia sido um altar, o ambiente sofreu uma transformação abrupta. O ar ficou gélido, apesar do calor da tarde. O silêncio, que já era denso, tornou-se absoluto, um vácuo que parecia engolir qualquer ruído, inclusive o som da respiração. Era um silêncio sagrado e aterrorizante. O menino, segurando o crucifixo de madeira com as duas mãos, caminhou para o centro do círculo de pedras. Seus olhos castanhos, que pareciam carregar a sabedoria de eras, fecharam-se. Ele não parecia mais uma criança de 7 anos. O que falava por sua voz era uma memória cristalina, uma consciência não mais limitada pelo presente. Elisa observava, a respiração presa, preparada para qualquer coisa, uma manifestação, uma luz, uma voz. Mas a revelação veio em um sussurro, numa voz embargada pela emoção, que não era a dor da morte, mas a urgência da mensagem. O momento de maior tensão emocional havia chegado. Ele não estava com medo da dor, começou Bernardo, a voz agora estranhamente madura, ecoando na câmara de pedra. Estava com medo de que a mensagem morresse com ele. A mensagem não era sobre o reino no céu. Era sobre o reino aqui, sobre a força da consciência, a esperança, a resistência que não pode ser quebrada pela opressão. Ele codificou a mensagem, não em uma escritura sagrada, mas em um objeto comum, para ser ativada na hora da maior escuridão da humanidade. O guardião silencioso, na verdade, havia sido um jovem que presenciou o ato, e a quem a pessoa da cruz confiou um código de sobrevivência. A dor nos olhos do menino era a falha milenar de ter perdido o rastro, de não ter ativado o código na hora certa. Elisa sentiu a colisão violenta entre a fé e a razão dentro de si, uma explosão silenciosa. O segredo não era teológico, mas humanitário. Não era sobre julgamento divino, mas sobre a força da luz interior contra a tirania. A verdade, quando confrontada, era sublime e simples, desarmando o ceticismo com a própria ausência de espetáculo.
Naquele instante, a mulher no centro da experiência compreendeu tudo. Sua irmã Ana não estava louca em sua devoção. Estava buscando desesperadamente o mesmo código de esperança que se manifestava agora através do filho. O medo da loucura deu lugar à aceitação da enormidade do mistério. O fardo da culpa pela irmã se desfez, pois Ana não precisava de perdão, mas de compreensão. O pequeno crucifixo, o símbolo da dor e do trauma de Elisa, escapou de suas mãos e caiu sobre a terra fria. Ao tocar o chão, a mulher sentiu uma libertação profunda. A dor que ele representava havia se transformado em um alívio avassalador. Ela não havia perdido a razão. Havia encontrado um plano mais vasto, onde a ciência e a espiritualidade se tocavam na necessidade humana de esperança. O silêncio opressor da ruína lentamente cedeu, substituído pelo som dos pássaros e do vento nas árvores, um retorno gradual à realidade. A tensão atingiu seu pico e foi seguida por uma suavização emocional. O menino abriu os olhos, exausto, mas sereno. Ele havia cumprido seu papel, revelando a si mesmo e a Elisa uma verdade que transcendia a própria morte. O guardião silencioso havia falado e a mulher, jornalista e cética, havia escutado. A consequência da experiência nas ruínas jesuíticas não foi um espetáculo de fogos de artifício ou uma cura milagrosa, mas um alívio silencioso, a resolução que a pessoa no centro da experiência, tanto o conflito mais íntimo de Elisa, a luta entre seu ceticismo forçado e a necessidade desesperada de absolver a fé de sua irmã, Ana, encontrou finalmente o seu ponto de descanso. A verdade revelada pelo jovem observador do passado não era para ser publicada em manchetes. Era para ser absorvida e vivida. Elisa não compreendeu totalmente o segredo codificado, a engenharia exata da mensagem de resistência, mas entendeu a essência, esperança e continuidade. Ela aceitou que a devoção de Ana não era loucura, mas uma busca legítima por um código moral que transcendia a dor física e a morte. O fardo de 2 décadas de culpa pela morte da irmã dissolveu-se na mesma poeira ancestral da ruína. A repulsa que ela sentia pela fé transformou-se em uma reverência prudente diante da vastidão do inexplicável. Elisa encerrou a investigação. Os desenhos, as anotações sobre a erva rara e o diário da irmã foram guardados em um cofre, não como provas a serem publicadas, mas como relíquias de uma verdade pessoal. Ela nunca mais publicou sobre o tema. Seu ceticismo não desapareceu, mas foi temperado. A mulher no centro da experiência havia encontrado a paz emocional que o raciocínio sozinho jamais lhe daria, transformando seu olhar sobre o mundo em algo mais profundo e menos julgador. A força que se opôs à crença, o doutor Ciro Rezende, foi silenciado pela ausência de refutação. Ele era um homem da ciência que não podia mentir para os dados. Ele recebeu a última evidência do menino. Dedicou seus anos seguintes a uma nova área de estudo, a memória ancestral, buscando encaixar a impossibilidade do jovem portador da mensagem em alguma moldura da neurociência. Seu ceticismo foi transformado, não em fé, mas em uma dúvida produtiva que o impulsionava a buscar as fronteiras do que a mente humana pode reter. O jovem no centro da experiência voltou a ser exteriormente apenas uma criança de 7 anos na Vila Madalena. Ele ria, brincava com seus carrinhos e discutia sobre super-heróis. A pressão da missão, o grande segredo havia sido revelado e agora cabia ao mundo absorvê-lo. No entanto, o gesto silencioso persistia. Ocasionalmente, quando pensava que ninguém estava olhando, ele traçava a forma do crucifixo na palma da mão, um contorno invisível, como se renovasse um juramento de consciência. A história não termina com uma resposta fácil, nem com o desfecho clássico de uma descoberta científica. O mistério não foi resolvido, mas transformado em reflexão. O último silêncio que cai sobre a narrativa é de uma melancolia poética,
uma fusão de luto pela vida perdida da irmã e de esperança pelo futuro da consciência humana. A verdade final que resta é a ambiguidade. O mistério da crucificação não estava na dor pública ou no julgamento divino, mas na promessa secreta e silenciosa de que a consciência e a esperança nunca morrem. O segredo foi codificado em algo comum para que resistisse ao tempo e fosse ativado por uma linhagem de almas, os guardiões silenciosos. Elisa, a jornalista, a cética, se tornou a guardiã da história. Restou a dúvida poética, algo que o ouvinte leva consigo. Será que as verdades mais vitais da humanidade estão escondidas não em templos ou escrituras, mas em objetos simples e nas memórias impossíveis? E se o maior milagre não for a vida eterna, mas a persistência da esperança na alma humana, que sempre encontra um caminho de volta, mesmo que precise atravessar milênios? A luz da tarde entrava na sala, agora filtrada por uma nova compreensão, um silêncio carregado de paz e mistério.